Hoje eu preparei uma mensagem muito especial para os pais, onde eu vou trazer 5 estratégias para educar os filhos e criar filhos abençoados. Nós sabemos que hoje em dia a gente vive um tempo tão desafiador que criar os filhos é um desafio. Mas nós que temos o Senhor, nós temos uma ferramenta poderosa que vai nos guiar, que é a palavra de Deus. Então, com base na palavra do Senhor, nós sabemos que nós podemos e vamos conseguir educar os nossos filhos para serem uma bênção. Amém, glória a Deus, o pessoal está entrando. Vamos começar então a trazer essa mensagem especial do Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar fortemente conosco. Amém? Eu quero começar compartilhando com vocês a palavra que o Senhor tocou no meu coração para compartilhar sobre as estratégias que nós pais devemos aprender para que nós possamos criar filhos abençoados, filhos que vão ser bênção para o Senhor. Nós temos que entender que o nosso primeiro guia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos guia, ela nos acompanha, ela traz pra gente um direcionamento, mesmo quando a gente fica perdido, sem saída, sem saber como agir. A palavra de Deus, ela traz paz ao nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês, então, essas 5 estratégias. E a primeira estratégia que eu quero compartilhar é sobre ser exemplo. Nós sabemos que o exemplo, ele é muito mais importante que 1000 palavras. Nós somos o guia dos nossos filhos, a maior influência que eles têm. Por isso, nós temos que aprender a ser o exemplo de Cristo, a ser seguido pelos nossos filhos. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba ficando confuso, a gente acaba agindo de maneira que não agrada ao Senhor. Por isso, nós devemos pedir sempre sabedoria a Deus. É lógico que nós somos humanos, somos falhos. Muitas vezes nós vamos falhar com os nossos filhos, mas é aí que está o segredo. Quando nós, até mesmo a nossa falha, nós reconhecemos, pedindo perdão e sendo um exemplo para os nossos filhos de amor, de perdão, de reconhecimento das nossas falhas. Então, que nós possamos aprender com o Senhor a ser sempre um bom exemplo para os nossos filhos. Conforme diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e até mesmo quando ela for velho, não se desviará dele. Amém por essa palavra. Essa palavra é uma promessa do Senhor. E nós que somos pais temos que colocar nos nossos filhos, no coração deles, esse mandamento do Senhor, que é de honrar pai e mãe e de ensinar os filhos a cumprir esse mandamento. Porque esse mandamento é uma promessa de bênção para os filhos. Então, se você entender que você é a maior influência na vida dos seus filhos e você ensinar o seu filho a ser um exemplo de caráter, de honestidade, você vai ser a maior influência na vida dele. Então, que você possa sempre pedir para Deus sabedoria para você criar filhos amorosos, filhos honestos, generosos, através do seu exemplo de pai, do seu exemplo de mãe. Que nós possamos inculcar na cabecinha dos nossos filhos esses princípios, esses valores, começando por nós, a sermos esse bom exemplo para eles. Quando você vai à casa do Senhor, quando você ora, você está dando um bom testemunho para o seu filho. Quando você ajuda uma pessoa, quando você prega ali a verdade, recebendo as pessoas com respeito, com carinho, você está sendo um exemplo de Cristo para os seus filhos. E é isso que nós devemos entender, colocar no nosso coração, essa importância de nós sermos esse exemplo para os nossos filhos. Então, dando continuidade aí nas estratégias, a segunda estratégia que eu gostaria de compartilhar com vocês é a importância de separar um momento de oração em família. Os nossos filhos, eles precisam ter em casa um exemplo, um momento ali de você ter a comunhão com o Senhor, de você ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Mas muitas pessoas me perguntam, mas como, Thaís? Como que eu vou fazer isso? Eu não sei por onde começar. Como que eu vou ensinar meu filho? Qual que é a melhor Bíblia? Qual que é o melhor momento de eu fazer isto? Então eu quero trazer alguns conselhos para você. Primeiramente, é importante você separar um momento do dia que seja mais tranquilo, que
que seja mais leve para a família, para vocês poderem reunirem num lugar silencioso, seja na sala ou ali na própria mesa, um em frente ao outro, para que vocês possam falar da palavra de Deus. Então esse é o primeiro conselho, você ter esse momento. Muitos vocês vão preferir de manhã ao acordar, que nem eu faço sempre cedo. Alguns podem preferir antes das crianças dormirem, que às vezes pode ser um momento mais tranquilo para a família. Então que você possa escolher qual o momento mais tranquilo para você e que você comece ali a ter esse momento de oração com a sua família, porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. A partir do momento que você entender que você está priorizando o que realmente é importante, que é levar a palavra de Deus aos nossos filhos. Outra coisa que você precisa, que vai te ajudar, é você ter um recurso bíblico. Seja materiais, bíblias, algum devocional, livros didáticos que ensinam a palavra de Deus. Tudo isso vai te ajudar a você conseguir ensinar para o seu filho mais a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês alguns dos materiais que eu uso aqui em casa. Essa Bíblia infantil, ela é uma Bíblia muito interessante, porque ela é uma Bíblia ilustrada para crianças menores, porém ela é muito completa. Ela tem tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então ela vale muito a pena para você começar o devocional se você tem filhos menores. Ela tem as histórias, as principais histórias da Bíblia dos dois testamentos. Então ela é bem legal, eu gosto de fazer com as crianças. Outro livro que eu uso muito aqui nos meus devocionais é este livrinho, que é Valores que a Bíblia Ensina. Eu já fiz ele umas 2 vezes com as crianças, inteirinho, e de vez em quando eu ainda repito ele novamente, porque ele é muito prático. Ele ensina valores da Bíblia e ele através das mensagens. Então, por exemplo, aqui, ó, generosidade. Ele explica a palavra e dá sempre ensinamentos, versículo do dia para as crianças decorarem. Traz também reflexões, ensinamentos, então vale muito a pena ter um devocional. Esse é apenas um exemplo, existem vários modelos para vocês adquirirem que pode ajudar você a ter um início, né, para começar esse momento com seus filhos. Outra Bíblia que eu gosto muito, que serve já para as crianças maiores, é essa Bíblia das Descobertas. Ela é uma Bíblia completa, uma Bíblia de adulto mesmo, que tem todos os capítulos e versículos. Porém, ela tem a versão na linguagem de hoje. Então, ela tem uma linguagem fácil para as crianças entenderem. A Lorena, minha filha, que tem 8 anos, ela acompanha essa Bíblia, ela usa ela na igreja. E ela, além dela ser uma linguagem simples, ela tem historinhas dentro dela. Tem alguns exemplos. Então, essa Bíblia é bem legal como um recurso para te ajudar nesse momento com o seu filho, esse momento devocional. Tem essa outra aqui que ela serve muito para as crianças pequenas, que é a Bíblia para Crianças com Atividades, é da editora Ágape. Ela é bem legal também, porque ela ajuda muito os pais, porque ela tem atividade já, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela tem as historinhas ilustradas, né? E ela vem algumas atividades bíblicas, ó. Deixa eu ir passando para vocês verem. Ó, tem todas essas aqui e depois no final ela tem algumas atividades para as crianças fazerem. Então ela é bem legal, que facilita também aí os pais a ensinarem da palavra de Deus para os filhos. E existem vários livros. Aqui em casa, sempre à noite, eu gosto de ler uma historinha para as crianças. E é sempre bom uma história que traz um ensinamento. Então eu sempre compro livrinhos assim cristãos, ó. Este livrinho, ele é muito bonitinho. Conta a história de Deus, né, que criou as lindas manhãs. Ele é muito legal para ler com as crianças à noite. Esse daqui, ele é um livro maior, que é o Peregrino. Nós sabemos que o Peregrino, ele foi um dos livros mais vendidos depois da Bíblia. Então, esse livro aqui, ele tem a versão para criança. Então, ele é bem legal, porque ele traz toda a história do Peregrino, com ilustrações, com uma linguagem própria para as crianças. Aqui em casa, eu fiz ele por capítulo. Cada dia eu li um capítulo à noite. As crianças amaram, ficaram na expectativa de todo dia conhecer um pouco mais da história. Então vale bem a pena. Tem também livrinhos, tipo esses aqui da pastora Thalita Pereira, que são livros que trazem lições de valores. Então tudo isso ajuda você a ter um conteúdo para ensinar o seu filho
a palavra de Deus. Então esses recursos, eles são muito úteis, nos ajudam muito para a gente poder conseguir aí tá falando mais do Senhor para os nossos filhos, porque isso é fundamental. Outra coisa que ajuda muito é o louvor. O louvor, ele é poderoso, né? Ele fala fortemente ao nosso coração. Então aqui em casa, sempre quando eu faço os devocionais com os meus filhos, eu separo ali uma música que tem a ver com o tema que eu estou ensinando, para eles louvarem, para eles aprenderem mais sobre o que foi falado. E o louvor, ele fica na cabeça. Então por isso que é interessante sempre trabalhar ali com o louvor, porque as crianças ao longo do dia vai cantando aquela musiquinha e aquela palavra vai entrando no coração. Outra coisa fundamental que nós temos que ter no nosso momento de oração em família é a oração. Então você tem que separar ali um momento para orar pelos seus filhos e com os seus filhos. Você tem que pedir para as crianças orarem também, porque para elas tirarem aquela vergonha. Pode ser que no começo vai ficar, eu não sei orar, eu não sei como que eu faço, mamãe. Você pode fazer uma oração e ela repetir no começo, até que ela vai aprendendo a orar. E isso vai fazer com que ela tenha mais intimidade com Deus. Vai aprender a buscar ao Senhor, vai aprender a buscar intimidade com Deus. Então a oração, ela deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa família. Isso é fundamental para você ter um lar ali abençoado e criar filhos com base na palavra de Deus. E é muito importante também nós buscarmos, levarmos nossos filhos para a casa de Deus. A igreja, ela é um local do Senhor, uma casa separada de Deus. Então nós temos que levar os nossos filhos lá. A Bíblia, muitas pessoas pensam assim, quando fala lá em Provérbios 22, ensina a criança no caminho. Muitos pensam que só levar a criança na igreja e deixá-la é o suficiente. Mas não é isso que o versículo prega. Ali no versículo fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Então você deve andar no caminho com seu filho. Aí volta lá no primeiro ensinamento que eu trouxe, sobre ser exemplo. É você ser exemplo para o seu filho, de uma pessoa que busca a Deus, de uma pessoa que ora, de uma pessoa que tem fé. Lembre que nós somos o maior exemplo para os nossos filhos. Então, quando você leva o seu filho na igreja, você ensina para ele a importância de buscar a Deus, de orar, de separar um tempo de comunhão com o Senhor, ele vai entender que isso é importante. Ele vai saber que ele deve fazer isso, porque isso é benéfico, isso reanima a fé da criança, através do exemplo, do espelho, que são os pais. A terceira estratégia que eu quero compartilhar com vocês é a importância da oração. Nós que somos pais, nós temos que entender que nós somos a autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Nós temos que entender que o nosso exemplo de oração é fundamental para eles. Então que você, pai, você, mãe, possa assumir a missão que Deus te deu. Deus te deu uma missão de ser intercessor na vida do seu filho. Você tem esse compromisso de você assumir essa responsabilidade de orar todos os dias pelos seus filhos. Eu, desde quando meus meninos eram pequenininhos, bebezinhos, eu já orava pela futura esposa, pelo futuro esposo da Lorena, da esposa do Daniel, porque você está plantando semente. Nós que somos pais e mães, nós plantamos sementes diariamente na vida dos nossos filhos. Você que às vezes é mãe de adolescente e fala, ai Thaís, eu não sei o que eu faço, meu filho está rebelde, meu filho não quer ir na igreja, não me ouve nada que eu falo. Um conselho que eu te dou, não desista de orar pelo seu filho. A oração é o maior investimento que você faz na vida do seu filho. Por mais que você não veja ainda resultados, continue plantando essa semente, porque Deus, ele está ouvindo as suas orações. E as suas orações, elas vão ser recebidas, porque não existe nenhuma oração que não é atendida. Então que você possa perseverar em orar pelos seus filhos, porque eu tenho certeza que essa oração, ela vai colher muitos frutos. Quem lembra do evangelista Billy Graham? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do mundo, que alcançou multidões para Jesus. Mas será de onde que veio tanta inspiração de Billy Graham? Billy Graham, ele com certeza, ele teve uma mãe que intercedeu, um pai que orou por ele. Nós vemos o exemplo de Moral Graham.
a mãe de Billy Graham, ela foi uma mulher de fé, uma mulher intercessora na vida de Billy Graham. Ela orava, ela acreditava na palavra lá de Tiago, que fala que a oração do justo ela é eficaz e poderosa. Então, ela persistia em oração pelo filho e ela colheu muitos frutos, né? Billy Graham, através da oração da sua mãe, ele cresceu e ele foi um grande evangelista que marcou toda uma geração. Então, que nós pais possamos ser influenciados, incentivados pelo exemplo de Moral Graham a sermos também influenciadores na vida dos nossos filhos, influenciadores da fé, influenciadores de Cristo para eles. Porque eu tenho certeza que se o seu filho ele vê em você um exemplo de fé, um exemplo de uma mulher, de um homem, de oração, ele vai se inspirar em você e vai aprender a orar também. Então que nós possamos ser esses intercessores, que nós possamos assumir a missão que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade sobre os nossos filhos. Que tamanha responsabilidade que nós temos. Que responsabilidade, né? A responsabilidade de interceder pelos nossos filhos. Mas é uma responsabilidade muito linda. Porque quando você entender que se você mudar a vida do seu filho, você pode estar mudando toda uma futura geração. Através de uma sementinha que você planta numa vida, muitos poderão ser alcançados e abençoados. E é isso que nós devemos entender, que nós devemos assumir na vida dos nossos filhos. A missão de cuidar dos nossos filhos, de orar, de interceder por eles. Porque a partir desse momento, os nossos filhos, eles vão estar sendo frutos do Senhor. O Senhor vai estar derramando a bênção, a promessa dele sobre os nossos filhos. Amém? Irmãos, eu quero também compartilhar com vocês a quarta estratégia. Para nós termos filhos que sejam filhos abençoados, nós precisamos também sermos autoridade sobre os nossos filhos. Quando eu falo de autoridade, eu não falo de você ser um pai autoritário. Eu falo de você ser um pai que sabe disciplinar o seu filho, um pai que sabe impor limites sobre os filhos. Hoje em dia, infelizmente, muitos pais estão perdidos. Não sabem impor limites, não sabem mais como ter o respeito dos filhos, não é verdade? Quantos pais que estão sendo calados pelos filhos, os filhos gritam com os pais, respondem os pais, não tem mais a obediência. Mas o que você precisa entender, que para você ter essa obediência do seu filho, você precisa agir com sabedoria. A sabedoria que Deus vai dar a você. Deus vai te entregar uma sabedoria para você saber educar o seu filho com uma disciplina amorosa. Nós devemos expressar o nosso amor através da disciplina. Você sabia que os filhos, eles se sentem mais amados e mais seguros quando eles têm limites? Isso é comprovado. Quando você coloca limite na vida do seu filho, você está mostrando para ele: filho, eu te amo. Por isso que eu estou proibindo tal coisa. Porque eu amo você, eu preocupo com você. Então nós temos que entender e pôr limites nos nossos filhos. Muitas vezes os filhos, eles não respeitam os pais porque os pais não sabem pôr limites. Os pais não deixam claro quais são as regras que os filhos devem obedecer. E eles acabam fazendo o que eles acham melhor. Então que você possa entender a missão que você tem de inculcar na cabeça do seu filho a promessa que tem lá em Êxodo 20:12. Honra o teu pai e tua mãe, a fim que tenha vidas longas na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Essa é uma promessa de Deus. É um mandamento do Senhor. Então você tem que ensinar o seu filho a importância dele honrar você como pai, você como mãe. Aqui em casa eu sempre ensino para os meus filhos a seguinte frase: a obediência gera bênçãos. Quando você tem um filho obediente, com certeza muitas bênçãos vão ser geradas através daquela obediência. Então que o seu filho possa entender e possa honrar o pai e a mãe. E que ele possa ver em você, pai, ver em você, mãe, o amor que vocês têm por eles. E através desse amor, eles possam ter respeito, eles possam ser abençoados e abençoadores na vida de outras pessoas. Você deve entender que não é gritar com seus filhos, não é elevar a voz que você vai ser autoridade sobre ele.
mas você agir com amor, você agir com firmeza, porém com amor. Quando você fala de uma maneira firme com o seu filho e você mostra para ele que aquilo que você está falando é importante, você é constante naquela regra, o seu filho, ele vai te obedecer. Porque ele vai ver em você o amor de Deus e ele vai entender a importância de honrar e de obedecer o pai que tanto ama ele. Então nós temos que entender que o amor que Deus deu para nós, ele deve ser transbordado na vida dos nossos filhos. Então não deixa, pai, de corrigir o seu filho. Quando o seu filho fizer algo errado, corrija. Ensina ele o que é certo, sempre com amor, sempre com sabedoria. Você tem que ser firme na sua palavra, mas você tem que ser suave nas suas atitudes. Quando o seu filho, ele se entristecer, você tem que estar lá para dar um abraço, para acolhê-lo também quando necessário. Isso é o verdadeiro pai, é aquele que corrige quando necessário, mas é aquele também que acolhe quando o filho precisa de colo. Então nós temos que entender que nós temos que colocar as regras de uma maneira clara para os nossos filhos. Uma dica que eu até vou ensinar no meu livro, cada capítulo eu trouxe uma reflexão e no final daquele capítulo eu trago ali para vocês uma atitude, uma atividade prática para vocês fazerem com seus filhos. Então, aonde você vai ensinar ele de uma maneira mais prática. E uma dessas atividades é sobre a disciplina. Eu ensino lá você a fazer um mural das regras da família. O quanto que é importante você deixar claro para o seu filho quais são as regras da sua família, quais são os valores que a sua família ensina, o que a sua família ela fala que é permitido e aquilo que é proibido. Tem que ficar claro para o seu filho. Quando ele entender quais são as regras da família, vai ficar muito mais fácil ele obedecer ao que você falar. Então, que nós possamos pedir para Deus, né? Tudo a gente tem que pedir para Deus essa sabedoria, porque nós somos falhos, nós como seres humanos, nós iremos falhar, mas se nós estivermos firmados em Deus, se nós estivéssemos firmados na palavra que Deus nos deu, no mandamento que Ele nos deu, de sermos luz na vida dos nossos filhos, vai ficar muito mais fácil, a maternidade vai ficar muito mais leve, quando nós entendermos essa nossa missão. E a quinta estratégia que eu quero compartilhar com vocês é a importância de vocês priorizarem a família. Nós estamos numa era totalmente digital, uma era onde os pais, os filhos, todos estão conectados. Todos têm o seu celular, televisões no quarto e às vezes a família, ela deixa de se unir para ficar só conectado ali no mundo online, no mundo virtual. Então que você possa estabelecer limites na sua casa, horários para poder mexer na internet, horários para poder ficar jogando jogos, para que a família possa ter um momento de conexão. Essa conexão da família, ela vai criar os laços, ela vai fazer a família ficar mais unida, vai fazer a família fortalecer ainda mais os valores que você quer transmitir para os seus filhos. Então que você possa separar tempos de qualidade ali com o seu filho. Tempo para você jantarem juntos, assistirem filmes, praticarem um esporte. Tudo isso vai fortalecer ainda mais a união de vocês. E Deus com certeza vai derramar muita sabedoria sobre vocês pais para ensinarem ainda mais os seus filhos na palavra do Senhor. Então, irmãos, que vocês possam pedir para Deus sempre. O conselho que eu quero trazer para vocês essa noite é para vocês pedirem sempre sabedoria a Deus. Porque somente Deus vai te capacitar, somente a palavra dele vai ser o melhor guia para você instruir o seu filho no caminho de Deus. Para você ter filhos que serão filhos obedientes, filhos que vão colher os frutos da promessa do Senhor. Amém? Então que você possa colocar em prática essas 5 estratégias. Relembrando para vocês que chegaram aí um pouquinho depois, a primeira estratégia é você ser exemplo para o seu filho. Que você possa ser um exemplo de amor, um exemplo de fé, um exemplo de honestidade, para que o seu filho possa se espelhar em vocês, pais. A segunda estratégia que eu comentei aqui é você separar um momento de oração, um momento de falar da palavra de Deus para os seus filhos. Isso é muito importante. Quando você entende
que a palavra de Deus ela deve ser prioridade no seu lar. Você está plantando sementes que vão com certeza florescer, dar muitos frutos. A terceira estratégia que eu compartilhei aqui é você valorizar o poder da oração. A oração, ela é poderosa. A oração do justo, ela é eficaz e poderosa. Que você possa orar todos os dias pelos seus filhos. Não desista. Não desista. Eu sei que tem dias que são desafiadores. Eu, como mãe, também passo por momentos difíceis. Os filhos vão crescendo, as fases vão mudando, cada fase nova é um desafio novo, mas que você possa sempre estar em oração pelos seus filhos, porque a oração, ela vai te fortalecer. A cada dia mais, ser mais firme e cada dia mais lutar, persistir pelo seu filho. Amém? E a quarta estratégia que eu compartilhei aqui com vocês é a importância de você colocar limites nos seus filhos, você impor limites, você ser essa autoridade sobre a vida deles. Uma autoridade amorosa, um pai e uma mãe que coloca limites, mas com amor, com respeito, sempre sendo instruído e direcionado por Deus em cada correção. Eu vejo muitos pais que às vezes falam uma coisa para os filhos, colocam uma regra, só que eles fazem totalmente diferente. Por exemplo, às vezes você pede pro seu filho, depois das 9 horas eu não quero ninguém mexendo no celular. Isso faz mal, eu não quero mais que mexa no celular, é pra dormir depois das 9. Aí seu filho vai lá e você tá lá no celular até tarde mexendo no celular. Então você tá sendo um mau exemplo pro seu filho. Você fala uma coisa e prega outra. Então que nós possamos fazer diferente. Que nós não sejamos pais hipócritas, que pregam uma coisa e que fala uma coisa para os filhos, mas que age de maneira totalmente contrária. Que você possa ser luz na vida dos seus filhos. E a quinta estratégia que eu compartilhei agora é você valorizar a sua família. Você ser um canal de bênção na sua casa, você ser unido, o esposo com a esposa, estar em concordância ali na educação dos filhos. Quantos pais, um fala uma coisa, o outro fala outra. Isso não é legal, porque você confunde as crianças. Você vai confundir os seus filhos. Eles não vão entender o que eles devem respeitar, o pai ou a mãe. Então vocês têm que ser sempre unidos na mesma voz, na mesma autoridade, certo? Então que vocês possam buscar ao Senhor esse direcionamento, porque eu tenho certeza que a partir do momento que vocês assumirem esse compromisso com Deus, Deus me usa como pai, como a mãe que o Senhor deseja que eu seja na vida dos meus filhos. Eu quero ser um instrumento do Senhor para pregar para os meus filhos, para ser um bom exemplo, para ser um pai e uma mãe que intercede, para ser luz na vida dos meus filhos. Vocês vão colher muitos frutos, eu tenho certeza. Eu tô falando uma coisa baseado em experiência própria. Desde quando eu e meu esposo nos decidimos iniciar o nosso dia ali, orando em família, orando pelos nossos filhos, orando pelo nosso lar, nós começamos a ver grandes mudanças na nossa família, porque a oração, ela tem grande poder. Então, irmãos, coloque em prática isso que eu falei para vocês, comece a exercer isso no dia a dia, esses conselhos, que eu tenho certeza que Deus, ele vai abrir a visão de vocês, aquilo que está confuso, aquele caminho que você não enxerga ainda. Existem várias fases, né? Existem pais que eu recebo muitas mensagens de pais de adolescentes, né? Que às vezes estão em fases difíceis, desafiadoras mesmo, né? Mas Deus, ele dá graça, Deus, ele capacita. Quantos testemunhos eu já ouvi de filhos que eram rebeldes e que pais persistiram e eles receberam grandes testemunhos. Então que você possa ser esse pai, essa mãe, que seja um intercessor na vida dos seus filhos, que vocês vão colher muitos frutos. Amém? Então vamos fechar os olhos. Você que está aí agora, concentra na oração para que o Senhor possa falar ao nosso coração e trazer um renovo para nós aqui. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro por cada pai, por cada mãe que participou dessa live. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe das lutas dos seus filhos, aonde que eles estão precisando, Pai, de apoio, de socorro. Que o Senhor possa intervir
na vida de cada um deles, ó Pai, trazendo o direcionamento do Senhor, trazendo, Pai Senhor, o renovo espiritual, para que eles possam ser curados, Pai. Se houver alguma ferida nesses pais, que eles possam ser curados, para que deles possa sair a cura para os seus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada pai, cada mãe, para que eles possam assumir a missão que o Senhor deu para eles, Pai. Que missão linda, Pai, de levar a palavra para os filhos, de mudar toda uma geração, Pai. Que o Senhor possa abençoar os filhos dos seus filhos e toda a geração deles, Pai, possam ser alcançadas pela Tua graça, pelas promessas do Senhor, Pai. Que o amor do Senhor transborde sobre cada um deles nessa noite. Eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor os abençoe e os dê uma noite restauradora, uma noite com Deus na presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.